Os ricos quase nunca vendem seus investimentos. E quando você entende o motivo, sua forma de enxergar dinheiro muda completamente. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Compra, vende, tenta acertar o melhor momento e acredita que está sendo inteligente, mas existe um erro escondido nisso, e ele custa muito caro. Sempre que você vende um investimento que valorizou, você paga imposto. Isso é imediato, mas esse nem é o maior problema. O verdadeiro prejuízo é o que você deixa de ganhar depois, porque aquele dinheiro que saiu poderia continuar investido, crescendo por anos, em silêncio. E é aqui que muita gente não entende o jogo. Os ricos não tratam o investimento como algo para comprar e vender. Eles tratam como algo que não deve ser interrompido, porque existe uma força por trás disso tudo. Os juros compostos. No começo, parece pouco, quase insignificante, mas com o tempo, isso cresce de forma absurda. Agora imagina isso acontecendo na prática. Uma pessoa começa a investir, coloca um dinheiro, deixa aplicado por alguns anos e vê aquilo crescer. Tudo parece certo até que o mercado cai, o medo bate e ela decide vender para não perder mais. Naquele momento parece uma decisão inteligente, ela protege o que sobrou. Mas o que ela não percebe é que acabou de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, pagou imposto sobre o que ganhou. E segundo, interrompeu o crescimento do próprio dinheiro. Meses depois, o mercado se recupera e continua subindo, mas agora ela está fora. Quando decide voltar, já perdeu parte do movimento. E esse pequeno erro se repete ao longo dos anos, sempre entrando e saindo, sempre tentando acertar o tempo. E, sem perceber, vai deixando dinheiro na mesa. Enquanto isso, quem simplesmente não vendeu continua acumulando, sem esforço, sem estresse, só deixando o tempo trabalhar. O problema não foi o mercado, foi a decisão de interromper o tempo. E é exatamente por isso que os ricos fazem diferente. Para eles, vender não é algo comum, é uma última opção. Mas então surge a dúvida: se eles não vendem, como conseguem dinheiro quando precisam? A resposta é simples, eles usam o que já têm. Em vez de vender seus investimentos, eles usam esses ativos como garantia para conseguir empréstimos. Funciona assim: o patrimônio continua investido, continua crescendo. E, ao mesmo tempo, eles têm acesso a dinheiro, sem vender, sem gerar imposto, sem interromper o crescimento. É por isso que muitas pessoas ricas parecem pagar pouco imposto, porque elas não estão vendendo. Elas estão usando seus ativos de forma estratégica. Mas isso não quer dizer que não existe risco. Se o mercado cai muito, o valor dos ativos também cai. E o banco pode exigir mais garantia ou até o pagamento da dívida. Por isso, essa estratégia exige controle, planejamento e margem de segurança. Mas mesmo com esses riscos, ela ainda é uma das formas mais eficientes de preservar patrimônio no longo prazo. E no fundo, tudo se resume a uma coisa: tempo. Enquanto a maioria das pessoas interrompe o crescimento do próprio dinheiro, os ricos fazem o oposto. Eles deixam o tempo trabalhar, sem pressa, sem tentar prever o mercado o tempo todo, sem tomar decisões por emoção, porque no jogo do dinheiro não é quem compra melhor, nem quem vende melhor, que constrói riqueza de verdade. É quem consegue manter o dinheiro investido por tempo suficiente para que ele faça o trabalho sozinho. E essa diferença, ao longo dos anos, se torna enorme, quase impossível de alcançar. A lição é simples, mas difícil de aplicar. Construa, mantenha e evite interromper o crescimento, porque no final, o dinheiro não é feito na venda. Ele é construído no tempo. Imagina uma pessoa que construiu uma carteira de investimentos ao longo dos anos. Nada absurdo. Algo em torno de R$200 mil. Ela decide fazer o mais difícil de tudo: não mexer, deixar o dinheiro lá. Com o tempo, esse valor começa a crescer, ano após ano, sem esforço, sem grandes decisões, apenas seguindo o fluxo. Depois de algumas décadas, esse dinheiro pode se transformar em algo muito maior, sem novos aportes, só com o poder do tempo. Agora imagina outro cenário. Essa mesma pessoa chega em um momento de queda no mercado. Fica insegura, o medo aparece e ela decide vender tudo para evitar perder mais. Naquele momento parece uma decisão segura, mas ela faz duas coisas sem perceber. Sai do mercado e interrompe o crescimento. O tempo passa,
O mercado se recupera, como sempre acontece, mas agora ela está de fora. Quando decide voltar, já perdeu parte da recuperação. E não é só isso, existe também o imposto pago na venda. E principalmente, o crescimento que nunca mais vai acontecer. E esse é o ponto mais importante. A perda não é só imediata. Ela se acumula ao longo dos anos, se transforma em algo muito maior lá na frente. Muito maior do que parece no momento da decisão. E é exatamente isso que os ricos entendem. Eles sabem que cada interrupção no crescimento tem um custo alto. Um custo que quase sempre é maior do que o medo que levou à decisão de vender. Por isso eles fazem o oposto da maioria. Eles não vendem quando o mercado cai. Eles não vendem para garantir lucro. Eles não vendem para pagar outras coisas. Eles mantêm, eles protegem e deixam o tempo continuar o trabalho. E no longo prazo, essa única diferença de comportamento cria uma distância enorme, quase impossível de alcançar. Porque enquanto muitos estão reagindo, outros estão simplesmente acumulando. E no final, isso muda tudo. Se esse vídeo te fez enxergar o dinheiro de uma forma diferente, se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender coisas que a maioria das pessoas só descobre tarde demais e que podem mudar completamente o seu futuro financeiro.